Amém. Glórias a Deus. A palavra se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3. O verso é do 3 ao 10 e diz assim: E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Para nós entendermos um pouquinho dessa história, a gente precisa voltar um pouquinho antes de Samuel nascer. Samuel era filho de Ana e Eucana. Todo mundo sabe que Ana era estéril. E naquela época, ser estéril era sinônimo de não ser abençoado por Deus. Era o mesmo que não ter a bênção de Deus na sua vida. Para piorar ainda mais a situação de Ana, Eucana tinha uma segunda esposa que chamava Penina. E a palavra vai dizer que Penina, ela tinha filhos, no plural. E Penina esfregava os filhos na cara de Ana. Ana já vivia com aquela dor de querer ter um filho e não podia porque a sua madre era estéril. Penina, sua rival, debochava dela porque Penina tinha. E para complicar um pouquinho mais, aquele que era para conduzir Ana a um processo de milagre, que era o seu marido, ele se colocava no lugar do Senhor. Ele não estimulava a Ana a buscar a sua bênção. Ele não estimulava a Ana a buscar o seu milagre. Porque cada vez que Ana fazia um comentário, Eucana respondia: Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele impedia, desmotivava Ana de buscar o seu milagre. Mas isso não fez Ana desistir, porque Ana não olhava para as circunstâncias. Ana então sobe ao templo junto com o seu marido para oferecer sacrifício ao Senhor. E lá Ana vai fazer um voto. E ela vai dizer: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entregarei ele na sua casa para te servir. Por que que nesse momento o Senhor atendeu o pedido de Ana? Porque muito provavelmente Ana deve ter subido no templo outras vezes para sacrificar ao Senhor. Mas neste dia em especial, o Senhor ouviu. Certa feita, Davi fez um censo entre o povo de Israel.
E isso foi mal aos olhos do Senhor por ele ter contado o povo, e o Senhor não queria que ele fizesse isso. E isso fez com que recaísse uma grande ira sobre Davi e o povo de Israel. E o Senhor falou: Davi, você fez uma coisa que não era para você fazer. Eu vou te dar 3 castigos, você escolhe qual você vai querer. E Davi então escolhe que a mão do Senhor pese sobre o povo. E o Senhor fere de morte 70.000 pessoas do povo de Israel em 3 dias. Só que a palavra também vai dizer que o Senhor, ele se compadeceu do povo. E Davi reconheceu que não era justo o povo pagar por um pecado que ele cometeu sozinho. Deus então vai levantar um profeta. Manda que Davi vá até a eira de Araúna. E quando ele chega naquela eira, ele vê o anjo do Senhor ferindo o povo. Naquele momento, a Bíblia fala que Davi se prostra. E ele reconhece o seu pecado diante do Senhor. E então o Senhor diz ao profeta, fala que aqui ele vai ter que levantar um altar. Araúna dá a terra para Davi. Não, pode pegar, pega a terra, pega o boi, tudo que você precisar para sacrificar o Senhor, pega. Mas Davi vira para Araúna e diz: não oferecerei eu ao Senhor algo que não me custe. Ana deu aquilo que mais custava a ela, ao Senhor. Quando Ana oferece o seu sacrifício, aquilo que realmente lhe custava, Deus, ele vai abrir a madre de Ana, e ele não vai dar para Ana só um filho. De primeiro momento, ele vai entregar para Ana um sacerdote, juiz e profeta, porque foi isso que Samuel foi, o milagre na vida de Ana. E quando nós olhamos para tudo isso, nós podemos entender que quando nós entregamos tudo para o Senhor, Ele vai fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou nós pensamos. Samuel nasce, desmama, e Ana vai cumprir o seu voto e entrega Samuel no templo para que ele seja criado por Eli, o sacerdote. E esse texto vai começar dizendo que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chama o menino. E a pergunta é: que lâmpada é essa que não podia se apagar? Lá em 2 Samuel, capítulo 22, o verso 29, vai falar assim: Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. O Salmo 119 também vai dizer que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Quando nós olhamos para essa situação, então nós entendemos que aquela lâmpada, ela representava a presença e a palavra de Deus naquele lugar. Por isso, uma das funções que o sacerdote tinha era de manter a lâmpada acesa, era manter a presença do Senhor naquele lugar, era manter a palavra do Senhor viva naquele lugar. Porque lá em Êxodo, quando o Senhor dá as instruções de como o tabernáculo deveria ser montado, ele diz que as lâmpadas, elas deveriam ser acesas continuamente, elas não poderiam se apagar, e o sacerdote tinha que zelar por manter aquela lâmpada acesa. Hoje, a responsabilidade de se manter a lâmpada acesa é nossa, porque o Senhor de Jesus vai dizer que nós somos o sacerdócio real, a geração eleita. Nós temos a responsabilidade de manter a palavra de Deus viva em nossas vidas, no lugar onde nós estamos, nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho. A nossa lâmpada, ela tem que ser acesa
continuamente. Mateus 5, verso 14 e 15 vai dizer assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Quando nós olhamos lá em Êxodo, a palavra vai dizer que essa lâmpada ela era mantida com um azeite puro. E hoje, o azeite que mantém a nossa lâmpada acesa é o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós pecamos e a nossa chama ela começa a fumegar, a nossa lâmpada começa a se apagar, é o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E mediante ele nós nos arrependemos, reconhecemos, nos lavamos no sangue do Cordeiro e a nossa chama ela se acende novamente. A responsabilidade de manter aquela lâmpada acesa, ela era de Eli. Só que Eli estava deixando a lâmpada se apagar, porque em um determinado momento ele começa a fracassar como sacerdote. O versículo 1 do capítulo 3 de 1 Samuel vai dizer assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. E a pergunta é: por que a palavra do Senhor era muito rara? Por que as visões não eram frequentes? Eli, como sacerdote, ele negligenciava aquilo que era mais importante, que é a palavra de Deus. Porque a Bíblia vai nos mostrar que ele honrava mais os seus filhos do que a Deus. A Bíblia diz que os filhos de Eli, eles eram filhos de Belial, porque eles não conheciam ao Senhor. Eles não temiam a palavra do Senhor. Eli conhecia a palavra, mas ele não temia a palavra, porque o Senhor falava assim: não pode tocar nas ofertas. Os filhos de Eli iam lá, tomava do sacrifício e comia. Ele via e não falava nada. Os filhos de Eli levavam as mulheres para se prostituírem na porta do templo. Ele via e não falava nada. Ele não repreendia, ele fazia vista grossa. E quantos Elis existem hoje que diz servir a Deus, estão dentro do templo, só que não obedecem a palavra do Senhor, não obedecem à voz de Deus, exerce um sacerdócio diante de Deus de uma maneira relaxada. Quantos Ofinis e Finéias não existem dentro dos templos que tocam nos sacrifícios, dízimos e ofertas de maneira inadequada? Quantos que estão dentro dos templos e que prostituem com a palavra do Senhor porque conhece, sabe o que Deus está falando, mas ele não faz aquilo que está escrito. Sempre dão um jeitinho, distorce a palavra de Deus para poder justificar as suas más obras. Não adianta nada nós servirmos a Deus, estarmos dentro de um templo e nós não termos temor pela palavra do Senhor. De nada adianta servirmos a Deus e não termos respeito e reverência pela sua palavra. Quando ele começa a negligenciar a palavra de Deus, Deus começa a parar de se manifestar naquele lugar. Por isso que a palavra vai dizer que a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. A lâmpada que outrora estava acesa, agora ela vai começar a se apagar. O pavio começa a fumegar.
E a Bíblia vai dizer lá no versículo 2 que Eli estava cego. E a palavra vai dizer que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho de Cristo não resplandeça entre os homens. Todas as vezes que nós temos condutas de Eli, porque nós conhecemos a verdade do Senhor e nós não tememos a palavra do Senhor, a primeira coisa que acontece na nossa vida, nós ficamos cegos. Depois a nossa lâmpada começa a se apagar, a presença do Senhor para de se manifestar e nós acabamos num quarto escuro, ou até mesmo temos até o fim que ele teve, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Tudo porque não temeu a palavra do Senhor. Quantos morrem espiritualmente porque se comportam como rebeldes, porque não ouvem, não dão ouvidos à palavra do Senhor. Quantas lâmpadas se apagam porque fazem vista grossa, mediante as coisas que a palavra do Senhor diz que está errado. E preferem viver uma zona de conforto, numa coisa errada, do que se mobilizar e se esforçar em fazer aquilo que a palavra do Senhor ensina. Só que a Bíblia vai dizer que antes que a lâmpada de Deus se apague, o Senhor chamou o menino. Quando nós não fazemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, antes que a lâmpada se apague, Deus vai levantar um menino. Deus vai chamar um menino, porque Deus ele vai usar as coisas pequenas para confundir as coisas que são grandes. Ele vai usar as coisas que não são para confundir as coisas que são. E quando a gente pensa que sem a gente a obra para, Deus vai lá e levanta um menino que teme a palavra e é fiel ao propósito que Deus estabeleceu, que Deus deixou estabelecido. Muita gente vê dentro das igrejas, às vezes as pessoas, tem gente 30, 40, 50 anos de evangelho e abre a Bíblia e não consegue interpretar um versículo. Fala que Deus não fala com ele. Como está a lâmpada dessa pessoa? Ela está acesa, ela está apagando. Aí Deus vem e chama Samuel. Samuel, ele vai entrar no quarto, ele vai fechar a porta, vai para a sua cama, e nesse momento, Deus chama Samuel, Samuel. Quando nós olhamos para o quarto, e nós olhamos à luz da palavra de Deus, quarto é lugar de intimidade com Deus. Mateus capítulo 6, o verso 6 vai dizer assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Samuel entra no quarto, fecha a porta, Deus fala com ele. E o verso 10, a parte A do versículo, a Bíblia vai dizer: Então veio o Senhor e ali esteve. Aonde é que a presença de Deus se manifestava no tabernáculo? Era no Santo dos Santos, em cima da arca, no propiciatório entre os querubins. Samuel estava onde? No quarto. E o quarto é lugar do quê? Intimidade. E quando nós temos intimidade com Deus, nós atraímos o Santo dos Santos para o lugar que nós estamos. Porque quando Deus foi falar com Samuel, ele não foi lá no Santo dos Santos, ele veio até Samuel. O Senhor veio até ele, não foi Samuel que foi. Quando nós temos intimidade, quando nós damos ouvidos à voz de Deus, o Santo dos Santos, ele passa a estar aonde nós estamos, ele vem
até nós, porque a palavra do Senhor vai dizer que se nós ouvirmos os mandamentos e praticarmos, as bênçãos nos seguirão aonde quer que nós estivermos. E agora a pergunta é: nós temos dado ouvidos à voz de Deus? Porque a Bíblia vai dizer que Deus veio e ali esteve, no quarto com Samuel. E quando Deus chama Samuel, 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 Samuel se levanta e sai. Sai do quarto, Samuel, e vai até Eli. Deus, a Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente abandona, Deus não abandona, porque Deus ali esteve. A gente esquece, Deus não esquece. Samuel sai da presença do Senhor e vai ter com Eli, um sacerdote fracassado, cego, com a lâmpada apagada. Samuel deixa de ouvir a voz de dentro e vai buscar a voz de fora. Samuel estava pertinho do Senhor, mas ele saiu e foi para longe. Qual é a voz que nós temos ouvido? Qual é a voz que nós temos buscado? Na terceira vez que Samuel vai até Eli, Eli mesmo sendo fracassado, não temendo a palavra do Senhor, mas ele conhecia a palavra do Senhor, ele então instrui Samuel da maneira correta. Ele fala: Samuel, a próxima vez que te chamar, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Se Eli, como sacerdote, sabia como a coisa funcionava, por que que Deus não foi falar com ele? Deus foi falar com o menino. Ele sabia como funcionava, mas saber não muda nada para ninguém. Saber que Jesus é maravilhoso, saber que Jesus perdoa, saber que Jesus transforma, isso não muda nada para ninguém. Mas o que a gente faz com aquilo que a gente sabe, é isso que vai mudar, é isso que vai fazer a diferença. Porque Eli sabia, mas Eli não temia, Eli não fazia o que a palavra diz para fazer. Adiantava ele saber que Deus falava, que Deus curava, que Deus isso, que Deus aquilo, se ele não tinha temor e reverência pela palavra do Senhor? Não. Saber não muda ninguém. Ele sabia que ele tinha que repreender os filhos, só que ele não repreendia. Só que pela misericórdia do Senhor, Samuel foi instruído da maneira correta. E quando Samuel entra no quarto, pela quarta vez, o Senhor vai chamar Samuel de novo. Samuel, Samuel. Samuel então vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nesse momento, naquele quarto, a presença do Senhor se manifesta na vida de Samuel. Naquela noite, entrou no quarto um menino, mas na manhã seguinte, o profeta Samuel saiu. Porque quando a gente se encontra com Deus, quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, entra um menino, mas vai sair um profeta. Uma pessoa usada pelo Senhor, uma pessoa que o Senhor fala face a face. Qual é a voz que nós temos ouvido? Samuel saiu, o Senhor permaneceu. Deus, ele não desistiu de Samuel. Ele não desistiu de chamar Samuel. Ele insistiu até que Samuel desse ouvido à sua voz. E da mesma maneira o Senhor, ele age conosco. Porque lá em Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus está no mesmo lugar. Nós é que deixamos o quarto. Deus continua nos chamando. Nós é que saímos da sua presença. Qual voz nós temos ouvido? Em quem nós temos buscado? Quem faz faculdade de comunicação aprende que para a informação ser completa, ela depende de 5 elementos: o emissor, o receptor, a mensagem, o código e o ruído. E a nossa comunicação com Deus, ela vai depender desses 5 elementos. Quem é o emissor? O emissor é aquele que fala. Aqui, nesse momento, eu estou sendo o emissor. Sou eu que estou falando. Quando nós entramos na presença do Senhor, o nosso emissor é Deus. Porque é Ele que vai falar conosco. É Ele que vai gerar a mensagem. O receptor é aquele que ouve, aquele que recebe a mensagem gerada pelo emissor. Nós todos somos receptores que recebemos a mensagem do Senhor. O que é a mensagem? A mensagem, ela é o conteúdo que o emissor vai revelar ao receptor. Qual é a mensagem que o Senhor nos revela? É a palavra. A Bíblia é a mensagem que o Senhor nos revela. Aí tem o código. O código, ele é o idioma que o emissor, Deus, vai usar para transmitir a mensagem para nós, para revelar a mensagem. Qual é o código, o idioma que o Senhor usa para transmitir a mensagem dele para nós? Que nós vemos na Bíblia: sonhos, profecias, visões. Deus nunca mudou. Nós mudamos. O idioma do Senhor continua o mesmo. Só que nós mudamos o nosso idioma para com o Senhor. O Senhor continua falando da mesma forma. A gente muda o nosso idioma e aí não tem mais como a gente entender aquilo que Deus está falando. A gente finge que não ouve, a gente finge que não entende, porque quando a gente ouve e a gente entende a mensagem que o emissor Deus está revelando para nós, nós obrigatoriamente temos que mudar diante da palavra de Deus. Nós temos que fazer diferente, porque nós temos que fazer o que é correto, o que a palavra de Deus ensina. Deus continua falando o mesmo idioma. Nós é que mudamos a forma de comunicar com Ele. E por último, existe o ruído. O que é o ruído? O ruído são os barulhos que vai interferir nessa mensagem. Quanto mais longe nós estamos de Deus, mais espaço há entre nós e Ele. E quanto mais espaço há entre nós e Ele, mais ruído externo entra no nosso meio. Mais barulhos de fora interferem na mensagem que o Senhor está revelando. Nós nunca vamos ouvir Deus falar conosco enquanto nós estivermos longe. Muitas vezes nós priorizamos 1 milhão de coisas nas nossas vidas, ao invés de priorizar aquilo que realmente importa, que é a palavra do Senhor. Qual é a voz que nós temos ouvido?
E aqui eu fiz 5 reflexões que eu deixo para a igreja e eu entrego a mensagem. A primeira é: não deixemos nunca que a nossa lâmpada se apague. Não percamos a presença do Senhor por nada. Que nós ouçamos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que nós aprendamos a ouvir a voz do Senhor e receber aquilo que Ele está nos ensinando. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O Senhor não vai nos ensinar nada ruim. O Senhor, Ele sempre vai nos ensinar o caminho da bênção, o caminho da salvação. Que nós procuremos sempre falar o mesmo idioma de Deus para mantermos a comunhão com Ele. A palavra do Senhor vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Se nós não tivermos comunhão com o Senhor, nós não somos nada, nós não fazemos nada. Que nós não deixemos os ruídos externos abafar a voz de Deus no nosso coração. Que a gente não busque lá fora ou em pessoas erradas aquilo que Deus tem para nós aqui dentro e na sua palavra. E para terminar, que quando a gente ouvir a voz do Senhor, nós possamos dizer a Ele: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Porque se nós dermos ouvidos à voz de Deus, à noite a gente entra no quarto como menino, mas quando amanhece, depois de um verdadeiro encontro com o Senhor, nós sairemos como profetas, assim como foi na vida de Samuel. E eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Amém, irmãos? Daremos alguma coisa para Deus que não nos custa nada? A primeira coisa, a gente tem que dar o que custa algo para nós. Deus quer aquilo que realmente dói, aquilo que a gente espera. Segundo, quando Deus nos chama para um propósito, a gente tem que dizer: eis-me aqui, Senhor. Não busquemos fora aquilo que a gente tem ouvido dentro. Quantos têm batido fora e buscado em sacerdotes, como foi dito, que já estava cego e que não fazia aquilo que Deus ordenava. E aí aqui eu deixo um recado para os pais. Eli era pai e tinha 2 filhos rebeldes dentro de casa, que não reverenciavam a palavra de Deus, que não respeitavam a palavra de Deus. E como é que tem agido diante desses filhos? Quando Deus vem e fala o que está acontecendo, nós temos que ir lá e ter um particular. Porque um dia, irmãos, Deus permitiu o povo filisteu vir. Em outras palavras, a batalha veio. E quando a batalha veio, os filhos de Eli quis guerrear. Só que sabiam guerrear com a presença de Deus? Não, a Bíblia vai dizer que eles padeceram naquela guerra. A batalha vem para todo mundo, vem para todos nós. E o mais triste, que pelo fato de Eli não ter chamado a atenção, quem tirou Eli daquela condição, daquela cadeira de honra, foi o próprio Deus, permitindo que ele caísse e viesse morrer. E nasceu um filho oriundo desses relacionamentos do filho de Eli, e o nome dele era Icabô. Foi-se a glória de Deus. Que aprendamos com essa mensagem, que hajamos como pais têm que agir,
Se temos filhos como Ófine e Miféias, chegamos juntos, repreendemos quando Deus mostra que é para repreender. Eu aprendi algo no meu ministério. Toda vez que eu estou cego, que eu não estou enxergando nada, como eu não estava enxergando da comida e da bebida, estava cego que nem Eli, irmãos. Você acha que foi direto para mim que Deus revelou? Não, Deus pegou uma pessoa de dentro da igreja e deu um sonho. E por que Deus deu um sonho? Se Samuel acordava quando Deus chamava, significava que Samuel estava fazendo o quê? Estava dormindo. E qual que é o jeito será que Deus estava falando com Samuel? Aí a hora que trouxe a notícia, eu falei, opa, enxerguei. Aí eu posso escolher em permanecer cego ou ir lá e colocar em prática. Deus sempre usa as coisas pequenas, irmãos. Lembra da menina que ajudou Naamã a encontrar o sacerdote, encontrar o profeta? Deus usou uma para direcionar. Por isso que quando Deus levantar alguém e falar, irmão, eu tive uma visão tal, entendeu, né? Senta, medita e reflete, porque a chance é muito grande, irmãos, de naquela situação nós estarmos cegos como Eli estava. E muitas das vezes nós temos que repreender os frutos nossos, que eram os frutos do próprio Eli, que são os filhos, que estava mexendo no sacrifício e estava se prostituindo. Cego, é os frutos de Eli naquele momento. Amém? Guarda isso no vosso coração em nome de Jesus.